família e o teu ministério. Veio de Brasília, né? Que bênção, hein? Terra abençoada. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Ao pastor Helder Ramos, né, presidente desse congresso internacional Desperta Brasil. É uma honra. A gente se conversa mais só por telefone, né? Mas agora eu estou vendo pessoalmente. Louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua esposa, todos os pastores que aqui estão. Coisa linda, né? Eu sei que aqui já passou o homem de Deus, mulheres louvando, cantando. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Osana nas alturas. Eu gosto de brincar com ele, viu, irmãos? Glória a Deus, meu pastor, amigo, nos trouxe uma bênção, né? Os pastores estão aqui no altar. Que Deus abençoe. Minha esposa não pôde vir, né? Mas eu vim aqui. E Deus é maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número... Louvado seja Deus, 16, versículo de número 15. Isso aqui é o carro-chefe, né, das missões, né? Glória a Deus. Eu gosto de missões. Eu amo pregar nas madrugadas, correr atrás de noiado e orar na cabeça dele. Ele sai correndo, eu saio correr atrás dele. Vem aqui, deixa eu orar na tua cabeça. Vem aqui. E ele para, tudo bem, pastor. E nós ora, entrega uma galinhada gostosa para ele e entrega o folheto para ele. E é benção, viu, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Podem sentar-se. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos e amigos que estão nessa noite, Deus, Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Há 2 anos atrás, eu estava no Sol Nascente, e um dos bairros lá de Brasília, e Deus me levou para lá, e eu fiquei dentro de um galpão, mas a minha esposa, e desse galpão nós abrimos uma igreja, e dessa igreja ganhamos muitas vidas para Jesus. Interessante que Jesus nos leva para os lugares onde tem só os bancos e o púlpito. E a gente começa a orar. Eu já estou acostumado já, oro 2 meses, 3 meses, eu e a minha esposa. Aí dos 3 meses, aí Deus começa trazendo. Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. Jesus começa a salvar, libertar. Começamos a fazer casamentos. Então é algo maravilhoso. E a igreja enche, que falta sair crente pelas janelas. E aí Deus me tira dali e me leva para outro lugar. E justo nessa época, Deus mandou ir para Cascavel, Paraná, lá para a terra lá no Paraná, lá na terra lá do nosso querido, né? Só que lá é Rio Grande do Sul, Cascavel é o Paraná, né? E eu peguei minhas coisas tudo, coloquei dentro do carro, paguei quase 3 mil reais, e Deus mandou eu entregar a igreja para o pastor e ir para lá. Quando eu fui para lá, passei 1 ano lá, pregando o evangelho, e eu estava determinado para ir para o Rio Grande do Sul. Eu digo, eu vou para o Rio Grande do Sul. Aí o meu pastor disse, você vai vir para cá, e minha esposa já estava querendo retornar para Brasília, eu estava querendo ir para o Rio Grande do Sul. Aí veio um pastor lá do Paraguai, pegou na minha mão e disse, homem, volta para Brasília novamente. Irmãos, eu comecei a chorar, porque o meu desejo era de ir lá para o Rio Grande do Sul, abrir igreja lá, mas Deus não permitiu.
de eu ir para aquele lugar. Deus impediu Paulo de ir para alguns lugares, né? E eu querendo, na minha alma, de ir para lá. Na hora que ele usou um pastor que eu nunca vi na minha vida, pegou na mão e disse assim: homem, é necessário que tu volte novamente, porque a obra aqui terminou. Não te quero mais que tu passe à frente. Volta para Brasília. Irmãos, eu comecei a me derramar em lágrimas. Quando Deus ele quer falar comigo, quando ele quer falar contigo, ele fala. E eu voltei. E até hoje eu nunca fui naquela terra. O pastor está dizendo que vai. E eu vou, pastor. Pastor Marcelo, né? Rabaquia Massuri Calamácia. Aleluia! Irmãos, quando Jesus ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, os homens, quando vêm ao mundo, eles não conhecem a Cristo. Muitos de nós fala e diz: eu poderia ter aceitado a Jesus há muito tempo, eu poderia ter nascido no evangelho, mas não é como nós queremos. Se você vê um homem no mundo e falar para ele que ele não é filho de Deus, ele fica bravo. Ele é criatura, ele é criação. Ele só passa a ser filho de Deus quando ele aceita Jesus. João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Jesus ele morre na cruz do Calvário. A pessoa tem o livre-arbítrio de querer Jesus. Nós falamos para as pessoas: você quer aceitar Jesus? É pelo livre-arbítrio. Nós poderíamos dizer: Jesus, o Senhor quer me aceitar? Mas pelo livre-arbítrio nós perguntamos. Todos nós perguntamos para as pessoas, mas ele se torna filho a partir do momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A paternidade espiritual do homem, ela só é conhecida no momento que a pessoa aceita Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, ele passa a ser filho. É espontâneo isso. É diferente do processo judicialmente. Quando a pessoa vem ao mundo, o pai vai lá, coloca o sobrenome dele no filho. A mãe vai, coloca o sobrenome no filho. Lá no cartório eles reconhecem, eles dão o sobrenome da mãe e do pai para o filho e faz ali o registro. Ele passa a ser filho. Da mesma forma, é quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos ao Senhor, e o nosso nome vai para o livro da vida. Porque se um casal tiver um filho e abandonar ele, e outra pessoa pegar aquele filho, ir lá no cartório e reconhecer biologicamente, eles são pai, mas quem registrou foi outra família. Judicialmente,
No Código Civil 355, é aquele casal que adotou aquela criança. Tudo é um processo. Ele se torna filho legítimo. Mas quando nós aceitamos a Jesus, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Automaticamente nós nos tornamos filhos de Deus. Lamassuri candarabassuri candarabassuri xarabassuri candarabassuri. Nós nos tornamos filhos legítimos, concebidos pelo Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu preguei, passei 2 anos pregando, no centro de Ceilândia, no meio daquela muvuca da feira do rolo. Pregava todo dia acordava 7 horas, e arrumava o som, e ia para o meio da rua, e orava pelos enfermos, e orava pelos endemoniados. Cego via, surdo ouvia, e aquela coisa toda. Grandes maravilhas Deus fez no centro de Ceilândia. Eu gosto de pregar é no meio da muvuca, aonde é o ninho, e ali Jesus arranca as almas. Ei, Jesus, Ele quer contar contigo. Colossenses 1,13, ao qual nos tirou do império. Existia o império, assim como o império de reis, 50 anos, 20 anos, uma monarquia. Existe o império das trevas, império de demônios, amarrando as pessoas e aprisionando as pessoas. E a pessoa, ele é preso por esse império das trevas. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo, quebrando as correntes, libertando, salvando. Rabacandarahaya. Cai xaraimioraia, séria. Irmãos, eu falei, eu nunca mais vou pregar. Porque Jesus curava. Muitas vezes, mas eu queria mais. E aí veio aquela impressão de mim, dizer, eu não vou mais pregar. E eu fui para o monte. E eu estava debaixo de uma árvore orando. Senhor, nunca mais vou pregar. De repente eu sentei só aquelas pisadas. Eu dou um monte de pisando em cima, e botou a mão em cima do meu ombro e disse: se tu parar de pregar, eu te levo. No escuro. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça sou eu, não é você. Está difícil? Pregue. Não está fácil? Pregue. Irmãos, eu nunca deixei de buscar Deus. Com dinheiro, sem dinheiro, passando fome, necessidade, enfermo, nunca deixei de buscar Deus. Eu nunca esperei Ele me colocar numa prova para buscar Ele. Não, nunca. Você não deve deixar de buscar Deus a momento nenhum. Xarabacalabachuri candahaya. Rabaquiamassuri candahaya. Rabaquindaramassuri candahaya. E aí depois disso, nunca mais eu deixei de pregar. Nós fazemos galinhada lá na igreja, galinhada mineira, goiana, e a gente bota
70, 80 dentro do isopor e sai entregando no centro de Ceilândia. Se um dia você quiser conhecer Brasília, minha casa está aberta, viu? Sei lá, conhecer. Agora está um peteco terrível, viu? Agora o negócio agora é só política. Cultura de Brasília é política. Não adianta. Lá a cultura de Brasília não adianta. Lá é churrasco, lá em Brasília é política. O povo respira política. Política é a ciência de administrar, né? Aquela coisa toda, né? Mas enfim. Xarabacalabachuricandarrácia. Jesus sabia, aleluia, que as criaturas, eles precisavam ouvir o Evangelho. Ontem nós estávamos na igreja e tinha umas irmãs dirigindo o culto. De repente entrou um traveco e saiu correndo, voado, parece que ele saiu voando. O porteiro que estava na igreja nem viu, ele passou, o porteiro nem viu, quando ele fez assim, ele já estava lá no púlpito. Irmão, pense numa legião de demônio, pense numa batalha. Lembrei, foi da irmã Eurides. Ela ia andando, mais um monte de irmã do ciclo de oração. De repente, uma irmã conhecia ela e tinha uma mulher endemoniada lá. E ela disse: irmã Eurides, a senhora está passando aqui, é Deus que está lhe chamando para a senhora vir aqui. Foi Deus que fez a senhora passar aqui. Minha parede está endemoniadíssima, está aqui rodando, está roncando. Quando ela olhou para trás, não viu mais nenhuma irmã. As irmãs, ó, só ficou a irmã Eurides, bem baixinha. A Eurides chegou lá com toda autoridade, com toda unção, repreendeu o espírito maligno. Às vezes, eu vou te dar um conselho, preste atenção nesse conselho. Eu tenho 45 anos, mas o conselho é mais velho do que eu e do que você. O conselho é mais velho do que cada um, de que nós que estamos aqui. Se prepara, viu? Porque de repente alguém pode te chamar: crente, irmão, vem aqui. Quando você chegar lá, você vai se deparar com uma pessoa endemoniada. Irmão, eu já me deparei com cada coisa esquisita. Uma vez me chamaram para me orar por uma pessoa que ele estava, irmão, parecia um trator, daqueles tratorzão aladão mesmo. E não tinha que segurar assim, ele rodava assim, ó. Parecia um cilindro, daquele cilindro gigante de gerar energia. Que coisa terrível. O diabo, ele faz coisas terríveis. Se você se prepara, viu? Se prepara. Não deixe o diabo te envergonhar. A qualquer hora, a qualquer momento, pode alguém te chamar para você expulsar um demônio. Não corra! Não corra! Entra na guerra! Para me concluir, para me concluir e terminar, que o meu tempo já passou, eu sou fruto de obra missionária. Eu estava com 5 dias, cheio de merla, cheio de cachaça, problema de coração, o diabo dizendo: te mata, te mata, te mata, te mata. E eu já não estava mais aguentando, eu já estava querendo tirar minha vida. Eu era uma criatura. Saiu um missionário de Roraima. Eu sou fruto de obra missionária. Deus me levou para a Guiana Francesa. Da Guiana Francesa, uma capitalzinha chamada Cayenne. De Cayenne, eu fui para Saint-Élie. Saint-Élie era uma ilha que só ia de canoa ou de helicóptero. Foi lá que Jesus achou essa criatura que está, esse filho que era criatura e hoje está aqui, no momento mais difícil da minha vida. O missionário Manel saiu de Roraima, passou mais de 20 dias para chegar naquela região, andando por dentro de mata, pegando canoa e atravessando, e abriu uma igreja, a Assembleia de Deus, lá naquela colônia chamada Saint-Élie, naquele interior chamado Saint-Élie.
E era naquele lugar que essa alma que está aqui estava morrendo. Aonde jamais eu imaginava. Uma igreja toda de embaúba, coberta de palha. Lá o fogo pegava de forma tão grande, mas não pegava fogo nas palhas e nem na madeira. E quando eu estava correndo, já decepcionado da vida, querendo tirar minha vida, eu ouvi um hino lá de cima das montanhas. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Irmãos, o som vinha lá de cima da montanha. Quando aquele som veio sobre mim, eu já me alegrei. Eu já não estava sentindo mais meu coração. Eu comecei a andar, porque lá a polícia, ela perseguia brasileiro clandestino. E era necessário o missionário fazer a igreja por trás da mata, para o gendarme, que é lá polícia, gendarme. Gendarme quer dizer em francês, polícia quer dizer em francês, gendarmaria, que era o quartel, e gendarme, que é a polícia. Irmãos, aí quando eu cheguei, já com o batimento cardíaco sumido, sentei na beira assim, a igrejinha 6 metros de comprimento, e ele pregando, e tinha um jovenzinho assim do meu lado. O nome dele é Admilson, eu lembro até hoje. E ele disse: jovem, Jesus, Ele quer te salvar. Jesus, Ele quer te libertar. Irmãos, como você está ouvindo a minha voz, eu digo, eu já estou quase morrendo, cheio de droga mesmo. Eu vou me entregar para Jesus. Irmão, quando lá era 6 metros de comprimento, quando eu dei 3 passos assim, eu ouvi a voz do diabo, literalmente, falando no meu ouvido, dizendo: não vai ser crente não. Tu vai deixar de ser crente. Tu vai deixar de fumar, de beber, de cheirar, de se embriagar para ser crente. Não faz isso não. Você sabia que muitas pessoas que estão dentro da igreja, o pastor faz o convite, o diabo diz: não vai ser crente, prende ele. E os irmãos que estão na nave tem que chamar, tem que puxar, bora. Há uma grande batalha espiritual. E ali eu fui, irmãos, literalmente, quando eu dobrei o meu joelho. Irmãos, vocês sabem o que é fogareiro, né? Parece que eu entrei dentro do fogareiro cheio de brasas. Parece que veio um maçarico de fogo em cima de mim. E eu gritava. E os demônios saíam, eu vi os demônios saindo de mim. E eu gritava. E eu senti como meu coração sair de dentro de mim, ele arrancar e botar outro. E quando eu abri os meus olhos, eu estava num lugar tão maravilhoso. Fechei meus olhos, quando eu estava na igreja, novamente olhei os irmãos tudo chorando. Irmãos, desde aquele dia, Jesus me libertou dos demônios. Tirou-me do lamaçal terrível, do charque de lodo. Tirou-me do império das trevas. Porque eu era criatura e hoje Ele me fez filho como Ele te fez. Vamos colocar de pé rapidamente para nós orarmos. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus levanta homens e mulheres para pregar o Evangelho. Pregue a tempo e a fora de tempo. Deus levanta esse guerreiro, levanta essa guerreira como Josué. Deus, que o Espírito Santo venha lhe incomodá-la para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. As almas precisam ser salvas. Jesus está dizendo: vai, ide, prega o meu Evangelho a tempo e a fora de tempo. Oh, rabaquiama shurikiama, uribio recalabasurikiama nagahaya. Receba
essa injeção de ânimo, com esse pequeno testemunho que nós demos nessa noite. É por isso que eu estou aqui, porque Jesus me salvou, e eu dou glória a Deus por isso. Receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus vai preparar novas oportunidades para nós estarmos falando, contando o testemunho, que você sente o gosto do testemunho de um irmão e sinta a vontade de fazer a obra de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. E o pastor Helder, em nome de Jesus.